Muito bom, boa noite a todos e todas. Hoje nós temos a presença do Léo aí, quebrando aí o ciclo de todas. Hoje, dia 4 de julho, famoso 4th of July. É mais um, né? Hoje aí o famoso 4th of July, né? 4 de julho de 2023, são 19h09. Estamos começando o nosso encontro 19. Não, tudo 9 hoje. Se alguém acredita em numerologia, deu coincidência, né? Já tem aqui o Léo, né, que já manifestou mais um hoje. Tudo bom, meu caro? Seja muito bem-vindo novamente. O Léo fica aí nas escondidas vendo as gravações. Ah, ele abriu. Tudo bom, meu querido? Tudo jóia? Tudo jóia. Cá estamos. A Flávia, boa noite, querida. Como você está? Acho que foi lá buscar a pantufa atrás do cachorro. Tá bom. E a Carol, cartelizante aí do Seminário 11. Resgatei. Boa noite. Achou? Boa noite. Cachorro gente. pode tudo, né? Tudo bom, Carol? Ela é muito sapeca. Ah, imagino. Eu sinto falta da minha até Certo. hoje. É. Então vamos lá, vamos às nossas elaborações. Hoje vamos terminar aí o primeiro ciclo, né? Fiz algumas alterações nas datas aí, mas a gente faz os planos, eles não funcionam, eu confundi as datas todas, de pós, misturamos tudo, mas cá estamos. Né? Tinha a ideia de terminar o primeiro ciclo aí no mês de junho, mas nossa produção semana passada foi bastante interessante, né? Então hoje a gente termina aí a questão do TK Automaton e assim terminamos a primeira parte do seminário, que é a questão do inconsciente e a repetição, né? O Lacan faz os 4 conceitos em pares, mas não desarticula os 4 nunca, né? Uma definição aqui milleriana, né? Inconsciente é a repetição, que aí, né, dentro do que ele faz, depois ele faz a transferência e a pulsão, e no meio um objeto pequeno A. Um tempero do bolo, um objeto pequeno A. Né? Eu vou repassar aqui com vocês alguns apontamentos para a gente ter em mente e, né, refrescar a memória, né? É muita informação, e a gente tem esse intertício aí para produzir, né? Às vezes fica no mental, né? Fica funcionando uma leitura ou outra, né, Léo? Você fez aí já as analogias com o Seminário 1, que você me perguntou, muito interessante, né? Questão da holófrase, né? Nós vamos ter aí também, daqui a pouco não, né? Nós vamos ter aqui nesse seminário, Léo, a questão da afânise, né? E da holófrase com a questão do significante. Quando a gente for falar de alienação e separação. Aí a questão da holófrase. Por isso que eu te dei a definição, que você me perguntou o que era holófrase. Eu estou assim, em linguística ou em psicanálise. Então aqui também tem essa questão. Eu perguntei pro meu analista, ele tem um doutorado em linguística, mas ele é filósofo, né? Aí ele me deu a definição linguística. Que é a aglutinação de palavras, né? Aí, igual eu te falei, vou te colocar para pensar. Né? Eu não gosto de dar resposta mastigada, porque aí instiga, né? Acho que é mais interessante. Isso é o trabalho da filosofia, exatamente, né? Mas nós vamos ter isso na questão da alienação e da afânise, né? Do sujeito aí. Alienação, processo de alienação e separação, né? O campo do outro e o retorno sobre a transferência. Mas uma pergunta interessante que você me fez, o que é holófrase, né? Estou usando esse exemplo como exemplo de produção, né? Fora do seminário, né? Isso a gente vai ecoando, vai produzindo. Hoje, por exemplo, na leitura do seminário 7, eu remeti a uma frase que está aí no início da página 64, quando ele fala que não é que Deus está morto, é que Deus é inconsciente. E leitura é assim. Leitura é assim. Principalmente a leitura lacaniana ou de qualquer filósofo, né?
Ela é circular, ela é espiral, quer dizer. Ela é espiral, ela não é circular, né? Ela não volta para o mesmo lugar, né? Como a gente fez, eu não sei se você chegou a ver a gravação, né? A dinâmica do Stravinsky, né? A questão da dissonância, né? Do eco. Então, teve um retorno bem interessante, que depois algumas pessoas me disseram, e foi bem legal. Miriam, boa noite, querida. Tudo bem? Como você está? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Seja muito bem-vinda. Voltou, bendito é o fruto entre as mulheres aí. Ah, o Léo, né? Voltou. Eu vou e laço ele de volta, entendeu? Então tá bom. Muito bom, muito bom. Bom. Então, isso é bom, né? As meninas do Gu e o mais um. Cunhado por você, né? O título aí de mais um, né, Léo? Muito bom. Então, vamos só rever algumas telas aqui, para a gente trazer alguns conceitos para perto, novamente, né? É sempre bom dar crédito, né? As telas gentilmente cedidas pelo Alexandre Simões, né? Eu solicito sempre, posso usar a sua tela nas minhas transmissões? Ele à vontade, eu sempre dou os créditos, né? Telas que eu acho pequenas obras de arte, né? E aí o conteúdo a gente produz, né? Nós estamos falando em Lacan, da questão da repetição, né? Eu dei aquela sessão aberta, né? Aquela explanação dos apontamentos da repetição. Nós vimos a repetição em Freud, os momentos da repetição em Freud, do recordar, repetir, elaborar, e do Fordar, que nós vamos voltar a ele hoje, né? E o Fordar aí, quem está me acompanhando no Além do Princípio do Prazer também, tivemos já, né, a questão do Fordar, né? E como questão da repetição, e nós vamos ver as duas modalidades da repetição que o Lacan pegou do Aristóteles. Nós fomos lá em Aristóteles, no encontro passado, demos aquela volta, e fomos ver o que era a casualidade, né? O tiquei automaton, né? Então, nós vamos ter justamente essas duas, né? O automaton, que está no registro do simbólico e do imaginário, o automaton, e a tique aí, que é o real, né? Real que a gente viu no encontro passado, né? E trabalhamos no encontro passado a questão do encontro faltoso. Pai, não vês que estou queimando, né? Pede, ne veux pas, je brûlé, né? Por aí vai. Pai, não vê que estou queimando, não vês que estou queimando. Encontro com encontro faltoso, né? Vamos só pegar aqui, ainda marquei, né? A gente marcou algumas coisas, assim, o encontro sempre faltoso, né? O encontro que se dá entre o sonho e o despertar. Trabalhamos muito isso no encontro passado, no item 2 aí, dessa lição, né? Da lição da tique e do automaton. Então, nós vamos ver aí o tique como real, né? O encontro faltoso do real. Até sugerir algumas marcações, né? De algumas passagens, né? Enquanto líamos, e que é essa que é a questão importante. Então, o automaton no simbólico e no imaginário, no registro simbólico e no imaginário, e a tique, né? Que está aí no registro do real. Vamos lembrar uma outra coisa, citado por Lacan, né, citando Lacan também, voltando lá ao recordar, repetir e elaborar, ou lembrar, repetir e perlaborar, como queiram, repetição não é reprodução, né? Há algo de novo que se repete, que se insere na repetição, né? Repetição não é reprodução, isso é bem importante, né? Temos também a questão da transferência, e nesse ponto, né, ele colocou na transferência não é repetição também, né? A repetição se dá através da transferência, mas a transferência não é a repetição se dá se, e somente se o analista conseguir sustentar a relação transferencial, né? Voltará nisso depois, quando ele falar da presença do analista, uma lição que eu acho bacana. E aqui ele vai falar do analista como significante vivo,
Eu acho isso muito bonito. Vai contar uma história aqui que acontece entre ele e a Judite, a filha dele, aqui nessa lição do Tchiki e do automaton. E mais adiante ele vai retomar isso na questão da presença do analista. Então, o analista enquanto significante vivo, né? A presença do verbo haver e a presença do a como artigo, né? Aí nós vamos ver os jogos de palavras de Lacan, que são, né, perfeitos, e vamos chegar lá, né? O que mais que temos para destacar aqui? Ver se o que mais... E a questão da compulsão à repetição, né, que foi tratado aí também quando falamos do Fordá, nós tratamos do Além do Princípio do Prazer, tratamos disso. Então é sempre bom lembrar esse sobe e desce da escada, e esta questão, que a compulsão é a insistência da pulsão naquele modo de satisfação que ela já conhece. Ela fixa o modo de gozo e não cede dele. Aqui no finalzinho do item 2, o Freud citou o Trieb, a pulsão, né? E aí vamos ver a questão do movimento repetitivo, né? Do retorno. Me lembra muito Nietzsche, o retorno do mesmo, né? Que o Freud cita até no Além do Princípio do Prazer, o eterno retorno do mesmo, né? Aquilo que sempre se repete, e aí um pouquinho aí de neurose do destino, neurose de destino, né? Que é aquilo que sou assim porque a coisa sempre aconteceu assim, né? Ó céus, ó vida, ó azar, e não sai daquela posição de queixa. E nós temos que tirar o sujeito dessa posição de queixa, fazer aí o que o Lacan mais adiante vai chamar de giro dialético, né? Mudar o discurso. Aí já estou indo lá no seminário 17, né? Estericizar o discurso primeiro, colocar o discurso ó céus, ó vida, ó azar, o discurso da histérica, para depois fazer a mudança subjetiva do sujeito. Por causa dessa questão da neurose de destino, né? Como brinca o Alexandre, é o hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Então nós vamos ter aí essa coisa repetitiva, né? Isso que vai e volta sempre para o mesmo lugar. Mas, se considerarmos que repetição não é reprodução, vamos nos lembrar que a repetição é algo que se dá ao acaso, no acaso, né? E há algo de novo que se coloca aí nessa repetição, né? Creio eu que eu falei isso algumas vezes nesse encontro aqui, no encontro do Além do Princípio do Prazer, exatamente agora não me lembro, porque os assuntos estão se convergindo, né, da repetição, então agora eu não estou bem ciente aonde que eu falei, qualquer coisa vocês me ajudam aí, né? Então nós temos esse ponto importante, tá? Então, é isso aí, a insistência da pulsão. A repetição como algo que persiste, algo que insiste em se colocar, assim como o inconsciente. O inconsciente não resiste, ele persiste. O inconsciente resiste, não, ele persiste, ele insiste, ele quer se colocar. Não tem como fugir do inconsciente. Já vimos aí bem delimitada a situação do inconsciente, né? O inconsciente como, vamos repetir aí, né, como tropeço, né, inconsciente como algo que claudica, como algo que está na superfície, não está lá nas profundezas do mar sem fim, não é o lugar das divindades da noite, o inconsciente como evasivo, lembram disso? Estava fazendo um retorno aí ao que vimos lá no começo, e como as coisas se conectam, né, como as coisas se conectam. Então, tem essa dimensão também da repetição como algo que insiste, algo que persiste, né? A repetição, a compulsão à repetição em Freud, que já vimos bem, vamos citar aqui, Lacan vai citar o Fordá aqui, vamos ler sobre o Fordá novamente, e aqui que é o ponto, né? Algo que insiste em se colocar,
algo que persiste em se colocar, assim como o inconsciente. E aí nos perguntamos, a pergunta orientadora, também ensinada pelo professor Alexandre, que coloca isso muito bem, e funciona muito bem. Com o que você se encontra quando se encontra com isso? Sendo esse isso, qualquer coisa. Com o que você se encontra quando se encontra com essa situação? Com o que você se encontra quando se encontra com esta pessoa? Com o que você se encontra quando se encontra com isso? E o inconsciente aparece. Eu vi aquela pessoa, não, mas foi paixão à primeira vista, mas depois deu errado. Aí por quê? Porque eu comecei a repetir as mesmas coisas, gente. Eu comecei a pegar no pé demais da pessoa, aí deu tudo ruim. Aí a pessoa começou a escapar, eu fui atrás dela. Ah, mas aí eu me vi que eu já fiz isso uns tempos atrás, então todo mundo foge de mim. Por quê, gente? Porque, ó Deus, não vou achar. Aí fica no hard, né? Não vou achar ninguém, ó céus, eu vou ficar solteiro o resto da minha vida, ninguém gosta de mim. Mas vai fazendo as mesmas coisas, mas isso é inconsciente. O que eu quero dizer com isso é que o inconsciente aparece. Você não faz isso porque você quer, a não ser que a pessoa seja masoquista. Né? Ninguém faz isso porque quer. Né? Os comportamentos aí, a pessoa vai para análise, quando ela começa a tomar ciência desses comportamentos, estamos em progresso. Não quer dizer que ela ser ciente, ela não vai fazer de novo. Não, se fosse assim era fácil, né? Não é bem por aí. Não é bem por aí. Então começa a questão, com o que você se encontra quando se encontra com essa situação que traz esse sofrimento? Né? Que traz esse questionamento, com isso que insiste em se colocar, com isso que persiste em se colocar, que está aí o tempo inteiro. Aí é na analogia do encontro anterior, entre o despertar e o acordar. Tem alguma coisa aí no meio. Tem alguma coisa aí no meio. Muito bem. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Não. Aqui já temos condições de prosseguirmos com a leitura. Eu vou tirar o Lacan da tela. Eu gostei da outra vez que ficamos assim. Não tem mais. Acho que eu vejo vocês melhor. Tudo bem, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém elaborou alguma coisa no encontro anterior para cá? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, Flávio? Tranquilo, Léo? Você trouxe isso aí, o Gustavo, da questão do automaton, da repetição. Me lembrou o texto do Lacan, que eu estou trabalhando lá no ESP com o Daniel, que o Lacan coloca muito bem, muito claro assim, ele coloca que na anamnese psicanalítica interessa não a realidade, mas a verdade. A verdade, a Lacan tem estrutura de ficção, né? Uhum. É interessante isso, porque tem tudo a ver com o que você disse, né? Com essa frase do Alexandre, né? Com o que a gente se encontra quando se encontra com tal coisa. Uhum. Isso é muito interessante. Uhum. E aí a questão de realidade psíquica, né? A realidade psíquica que é a verdade de cada um, né? Por isso que é um ponto interessante aí, por isso que a gente fala assim, que não há mentira na análise, né? Que é a realidade psíquica da pessoa. Ela está mentindo para ela mesma, mas às vezes ela acha que, né? Aí acaba escorregando, exatamente. Interessante, me fez pensar também. O que escorrega também, né? Vou justificar alguma coisa assim, acontece muito, né? Acontece muito. Então vamos lá, muito bem. Já achei uma frase boa aqui, ó. Que a gente vai mostrar que eu não tirei essas coisas da minha cabeça. Então vamos seguir aqui o item 3. Aqui já começamos com Kierkegaard. Kierkegaard, o primeiro filósofo existencialista, de onde Lacan tira toda a sua teoria da angústia. Né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Com a diferença que Kierkegaard era um pastor. Então ele colocava muito a questão da religião no meio.
né? E o Kierkegaard, Soren Kierkegaard, ele tem uma série de textos sobre a repetição que o Lacan vai citar aqui, né? Então, ele já começa assim, cito Lacan. Assim, Freud consegue dar solução ao problema que, para o mais agudo dos questionadores da alma antes dele, Kierkegaard, já estava centrado na repetição. Então, Kierkegaard já tinha essa concepção da repetição, né? Não como repetição psicanalítica, mas veja como é interessante, o mais agudo dos questionadores da alma antes dele. Inclusive a questão da angústia, como eu disse, né? Kierkegaard tem o famoso livro dele sobre a angústia, né? Um livrinho meu é de uma capa verde, pequenininho assim, né? Sim, pequenininho assim, né? Muito interessante, né? Muito interessante. Convido vocês a relerem o texto que tem este título, A Repetição, um texto de Kierkegaard, radiante de leveza e de jogo irônico, verdadeiramente mozartiano, em seu modo dom juanesco, de abolir as miragens do amor. Achei isso fantástico. Né? Verdadeiramente mozartiano, em seu modo dom juanesco, de abolir as miragens do amor. Quisera ter tempo para poder dissertar um pouco sobre isso, mas vamos seguindo. Fica aí de provocação, né? Dom Juanesco, de Dom Juan mesmo. Vocês conhecem o personagem, né? Dom Juan de Marco. Até mesmo pelo filme do Johnny Depp, que pôs a música famosa, né? Do Bryan Adams. Então, vamos lá. Com agudeza, sem réplica possível, é acentuado que esse traço que, em seu amor, o jovem de que Kierkegaard nos faz o retrato, ao mesmo tempo comovido e irrisório, só aí se dirige por intermédio da memória. Verdadeiramente, não haverá ali algo mais profundo do que a fórmula de La Rochefoucauld, de que quão pouco provariam do amor se não lhes explicassem os modos e os caminhos. Sabe que não tem nome? Quem que é La Rochefoucauld? François de La Rochefoucauld. Alguém sabe? Nomes, né? Vamos aqui. Francês, como sempre, né? Faz referências a personagens franceses. Vamos dizer que vamos jogar aqui no Wikipédia para ver, mas ele era um moralista. Né? Vamos dizer aqui. François Duc de La Rochefoucauld foi um moralista francês. Nasceu a Paris em 15 de setembro de 1613 e morreu na mesma cidade na noite de 16 para 17 de março. Então era um romancista, um moralista, né, um pensador, escritor. Tem trabalhos bem interessantes. Tem um livrinho, eu tinha ele era fininho, assim, Aforismos de Rochefoucauld. Né? Muito interessante. Fala sobre os vícios. Deem uma olhadinha aí depois, como curiosidade. Elaborações, citações feitas por Lacan. Né? Ele fala muito da questão da fórmula do amor, né? Aí vou repetir a pergunta aqui para pegar o gancho. Verdadeiramente, não haverá ali algo mais profundo do que a fórmula de La Rochefoucauld, de que quão pouco provariam do amor se não lhes explicassem os modos e os caminhos? Sim, mas quem começou? E não será que tudo começa, essencialmente, pela tapeação do primeiro a quem se dirigia o encantamento do amor? Que fez passar esse encantamento por exaltação do outro, fazendo-se o prisioneiro dessa exaltação, de sua perda de fôlego. Quem, com o outro, criou a demanda mais falsa, a da satisfação narcísica, quer ela seja do ideal do eu,
ou do eu que se toma pelo ideal? Essa frase é interessante. A questão do amor aí, né? Criou a demanda mais falsa, a da satisfação narcísica. Essa é a demanda mais falsa, da satisfação narcísica, quer ela seja do ideal do eu ou do eu que se toma pelo ideal. Né? Está citando aqui o Kierkegaard, as questões do amor. Vamos lá. Amar é dar o que não se tem a quem dar o que não se tem a quem não te pediu. Né? Essa questão do ideal do eu, você não ama, né? Tem até uma música sertaneja que fala, acho que é Marília Mendonça, essa parte eu sou meio ruim, que fala assim, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. É uma coisa assim, né? A gente se apaixona porque a gente idealiza, né? Hã? É a cara da música Marília dela. Mendonça mesmo. Eu acho que é Marília Mendonça mesmo, né? Me apaixonei pelo que eu inventei. Esses dias na SPO teve uma entrevista com o Leone, não sei se vocês viram, do Eduardo Amaral com o Leone, né? Do Kid de Abelha, do Heróis da Resistência. E um dos assuntos foi esse, por causa da questão de uma música que eu gosto muito, que é o Só Pro Meu Prazer, né? Eu te recriei só pro meu prazer. Né? E tem muita coisa desse amor idealizado aí, né? E o como eu quero, né? Ele falou uma história interessante do como eu quero, que o como eu quero é visto de uma maneira diferente, né? Não é como eu quero de intensidade, não é como eu quero. Eu te amo, eu quero você do jeito que eu quero, não é do jeito que você é. Né? Então, essa questão da paixão pelo ideal do eu, né? O Cazuza também, Nosso Amor a gente inventa. Kid de Abelha também canta isso. Ah, tem muitas, né? A própria do Leone foi pro Kid de Abelha, né? Então é como eu quero, não é? Aí todo mundo acha que é eu quero você, como eu te quero, a intensidade que eu te quero. Não, não é isso. A duplicidade é proposital, né? Como ele diz, né? Essa do Só Pro Meu Prazer tem muito isso, né? Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Né? Então, do jeito que eu quiser, né? Do jeito que eu imagino, do jeito que eu idealizo. Se você não for assim, não pouco importa. Mas é do jeito que eu quero. Né? Mas isso aí é uma outra história. Estou pegando esse gancho aqui por causa dessa questão do Lacan, que é uma demanda falsa. Né? Ele coloca a demanda mais falsa que tem, né? Para ilustrar essa questão. Né? E é uma satisfação narcísica. Se a gente for pegar isso aí, é uma satisfação narcísica. Bom, vamos voltar aqui. Não mais que em Kierkegaard, não se trata em Freud de nenhuma repetição que se assente no natural. Olha aí que interessante. Há algo de novo na repetição. Está aqui. Não se trata em Freud de nenhuma repetição que se assente no natural, de nenhum retorno da necessidade. O retorno da necessidade visa o consumo posto a serviço do apetite. E olha a frase, a repetição demanda o novo. Marquem, grifem, risquem, coloquem em post de Instagram, aí que está o ponto. Há algo de novo que se repete na repetição. Há algo de novo que se coloca na repetição. Ela se volta para o lúdico que faz desse novo sua dimensão. Lúdico. Isso Freud nos diz também no texto do capítulo de que lhes fiz referência da última vez. Tudo que na repetição varia, modula, é apenas alienação de seu sentido. Esse aqui eu vou pôr até uma bolinha discreta no meu livro, porque eu não gosto de escrever em livro, mas isso bem. Tudo que na repetição varia, então repetição não é reprodução, porque reprodução não varia nada. Reproduzieren, wiederholen, ist nicht reproduzieren. Está escrito lá no recordar, repetir, elaborar. Repetição não é reprodução. Né? Varia, modula, veja que interessante, é apenas alienação
de seu sentido. Está escutando o caminhão que está descendo aqui? Ou não dá para ouvir? Não, acho que não dá para vocês ouvir, ouvirem. Não, ainda bem. É o Bino descendo aqui, eu chamei de Bino, o vizinho, é o Bino, é uma cilada, Bino. O adulto, se não a criança mais desenvolvida, exige em suas atividades, no jogo, a novidade. Olha a questão do lúdico aí. Mas esse deslizamento vela aquilo que é o verdadeiro segredo do lúdico, isso é, a diversidade mais radical que constitui a repetição em si mesma. Diversidade mais radical que constitui a repetição em si mesma. Vocês estão fazendo alguma ligação com algo que a gente já viu? Ou não? Estou tentando fazer um link aqui, não sei se faz muito sentido, com o tédio, né? O Kierkegaard fala muito sobre o tédio, né? Mas eu acho que essa repetição que o Lacan está falando aí não vai muito pelo tédio, não. Eu estudei Kierkegaard. Talvez não, tô pensando. Talvez o tédio provoque o lúdico. Talvez o tédio, bom, Eu estudei Kierkegaard, assim, não cheguei a ler Kierkegaard, eu estudei na época das anos de psicologia compreensiva. Mas essa experiência do tédio pro Kierkegaard é bem interessante. Eu acho que ele coloca alguma coisa do carnaval, sabe? Aquela mesmice, os mesmos dias. Eu não lembro ao certo. Uhum. Existe coisa mais chata que vários dias iguais. Isso não é Kierkegaard, não, mas não existe coisa mais tediosa que vários dias iguais. Né? Não lembro de quem é essa frase, mas... Isso é Freud. Isso é Freud, né? É próprio. Eu leio tanta coisa que às vezes eu nem sei. É que é nada... Não é Freud, não. Isso é Goethe. Isso é Goethe, que ele cita, né? No mal-estar de civilização. Exato. Nós falamos disso, exatamente. Não existe nada mais tediante que vários dias iguais, né? Vamos lá, que eu acho que, bom, é um bom direcionamento. Vamos lá. Vejam na criança, em seu primeiro movimento, no momento em que se forma como ser humano, manifestar-se como exigência de que a história contada seja sempre a mesma, que sua realização narrada seja ritualizada, isso é, textualmente a mesma. Eu coloquei uma pergunta que eu acho que foi no Além do Possível do Prazer. Vocês me ajudem se foi. Por que a gente assiste o mesmo filme mais de uma vez? Foi lá, não foi? Por que a criança, de novo, eu quero, de novo, é isso que ele está colocando aqui. Né? No momento em que se forma como ser humano, manifestar-se como exigência de que a história contada seja sempre a mesma, o filme seja sempre o mesmo. Né? Foi no Além do Possível do Prazer que a gente falou da historinha da formiguinha que eu escutava no disco, depois foi isso, que a formiguinha morria. Essa exigência de uma consistência distinta dos detalhes de sua narrativa significa que a realização do significante não poderá ser jamais bastante cuidadosa em sua memorização para chegar a designar a primazia da significância como tal. Essa exigência de uma consistência distinta dos detalhes de sua narrativa significa que a realização do significante não poderá jamais ser bastante cuidadosa em sua memorização, nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai contar do mesmo jeito, nunca vai fazer do mesmo jeito, para designar a primazia da significância como tal. Quem convive com criança, quem já contou história para criança, etc., pode já ter passado por isso. Eu já passei por isso como professor. Você está contando a história. Vamos dizer que você está lendo uma história. E a criança vai, pede de novo, e pede de novo, e pede de novo. Se você troca uma palavra que seja, ou troca, ela não reclama?
Mas se você não Sim. estiver... não é? Ah, não é assim não. Não é assim não. Né? Mas a gente consegue contar a mesma história igualzinho 2 vezes? Algo se coloca aí no meio dessa história. Vamos pegar a mentira. Se você coloca uma mentira, eu contei uma história para a Flávia que é mentira. Eu não vou conseguir contar a mesma história para o Léo, apesar de ser uma repetição. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Algo de novo vai se colocar aí na repetição da história. Então, é isso a questão aí, ó. Da memorização aí, né? Jamais será bastante cuidadosa em sua memorização. É assim que eu li essa parte, né? É assim que eu entendo essa parte. Essa consistência distinta dos detalhes. Você quer pegar uma pessoa que está mentindo, é só pedir ela para te contar detalhe. Ela não vai contar 2 vezes do mesmo jeito. Aí que você pode ver isso na análise. Não para pegar se a pessoa está mentindo ou não, porque na análise não tem a dimensão da mentira. Não temos a dimensão da mentira na análise. Mas aí você vai pegando o novo. Você pede o sonhador para contar o sonho mais de uma vez. Ele vai contar, mas sempre com algo novo. Algo se coloca de novo no meio de algo que supostamente está se repetindo. É assim que eu interpretei isso. Não estou dizendo que isso é fato, não. Né? Porque essa questão da primazia da significância. Né? Nós sabemos que o Lacan pega e coloca a primazia do significante, né? Quando ele subverte a ordem saussuriana aí. Né? É, então, evasão, aparentemente, o fato de desenvolvê-la variando as significações. Esta variação faz esquecer a visada da significância ao transformar seu ato em brinquedo, no caso da criança, né? Eu trouxe aqui para outra dimensão. Ele propiciando felizes descargas em relação ao princípio do prazer. Felizes descargas, brincando, vocês vão lembrar de quê? Já falei na aula de apontamento, está lá no Além do Princípio do Prazer, nós vamos falar de quê agora? O Fordá. Justamente. O Fordá que está citado também lá no Seminário 1, que você está se debruçando sobre ele. O Fordá que o Lacan cita 23 vezes. O Fordá, que é esta questão da repetição, depois da compulsão, repetição, que você coloca no Fordá, onde você provoca um desprazer para depois ter o prazer, e você se coloca numa posição ativa quanto a isso. Lembram-se disso e discutimos isso na aula de apontamentos, falamos sobre isso no Além do Princípio do Prazer. E é isso que ele vai dizer aqui. Né? Quando Freud percebe a repetição no brinquedo de seu neto, no Fordá reiterado, pode muito bem sublinhar que a criança obstrui o efeito do desaparecimento de sua mãe, fazendo-se o agente dele. Né? Eu provoco a atitude do desaparecimento. Isso está lá no Além do Princípio do Prazer. Né? Esse fenômeno é secundário. Wallon sublinha, não é de saída que a criança vigia a porta por onde saiu sua mãe, indicando assim que espera revê-la ali. Mas, anteriormente, é o ponto mesmo em que ela o deixou. O ponto que ela abandonou perto dele, que ele vigia. A ânsia introduzida pela ausência desenhada, e sempre aberta, permanece causa de um traçado centrífugo. Gostei dessa ideia do traçado centrífugo, no qual o que falha não é o outro enquanto figura em que o sujeito se projeta, mas aquele carretel ligado a ele próprio por um fio que ele segura, onde se exprime o que? Dele se destaca nessa prova a automutilação a partir da qual a ordem da significância vai se pôr em perspectiva.
Pois o jogo do carretel é a resposta do sujeito àquilo que a ausência da mãe veio criar na fronteira de seu domínio, à borda do seu berço. Isso é, um fosso em torno do qual ele nada mais tem a fazer senão o jogo do salto. Eu vou continuar aqui, depois eu faço o que eu ia fazer. Esse carretel não é a mãe reduzida a uma bolinha, por não sei que jogo digno dos jívaros. Então, esse não é a bolinha, né? É alguma coisinha do sujeito que se destaca, embora ainda sendo bem dele, que ele ainda segura. Olha que legal. Alguma coisinha do sujeito, é algo do sujeito que ele está segurando simbolicamente aí, que se destaca, embora ainda sendo bem dele, que ele ainda segura. Vocês estão vendo a dimensão aí do que cada um está visualizando de uma forma, né? Mas é algo dele que ele segura, né? É o caso de dizer, imitando Aristóteles, que o homem pensa com seu objeto. Se não me engano, isso aí está no Da Alma, do Aristóteles. O homem pensa com seu objeto. É com seu objeto que a criança salta as fronteiras de seu domínio, transformado em poço, e que começa a encantação. Se é verdade que o significante é a primeira marca do sujeito, como não reconhecer aqui, só pelo fato de esse jogo se acompanhar de uma das primeiras aparições a surgirem, que o objeto ao qual essa oposição se aplica em ato, o carretel, é ali que devemos designar o sujeito. Eu vou ler de novo de uma outra forma. Quero que vocês pensem, vão escutando isso aí, vão elaborando isso aí, sem muita explicação, vamos internalizando isso aí. Eu vou tentar ler de novo de uma outra forma. Se é verdade que o significante é a primeira marca do sujeito, como não reconhecer aqui que o objeto ao qual essa oposição se aplica em ato, o carretel, é ali que devemos designar o sujeito. O homem pensa com seu objeto. O carretel não é a mãe reduzida a uma bolinha. O carretel é alguma coisinha do sujeito que se destaca, embora ainda sendo bem dele, algo bem dele, alguma coisa dele, que ele ainda segura. O que vai lá, o que eu jogo para lá, no fordar, é outra parte do brinquedo. O carretel fica na mão, seguro. Conseguem visualizar aí o jogo, né? Foi e voltou, né? O que fica na mão é o carretel. Né? O homem pensa com seu objeto. A esse objeto daremos ulteriormente seu nome de álgebra lacaniana. Esse objeto é o famoso objeto pequeno a. O objeto A minúsculo. E aqui eu deixo aberto. Coloquem de si, falem. Ou pensem. Ô, Gustavo, Oi. é a Miriam. Tudo bom, querido?
Eu acho que ali, um pouquinho do que ele segura desse significante é a falta, né? É a falta do sujeito, né? É a falta da mãe, né? Eu acho que esse pouquinho que ele segura, que ele está ali em busca, é a falta desse ser, né? Que o prende a essa mãe, né? Eu não sei se eu estou certa, mas porque muitas vezes você vê, a gente tem a busca constante de algo na vida da gente, que a gente passa a ser um neurótico obsessivo, ser um neurótico compulsivo, a gente começa a ser, né, por pequenas coisas, por coisinhas assim que a gente nem sabe de onde apareceu, mas está lá, né, gritando. Eu acho que esse significante aí para ele se resume essa falta dessa mãe, nessa presença que às vezes ela aparece, traz um prazer muito grande para ele, mas que de repente some, né? Some. Eu acho que, não sei, é Sim, excelente, é o coisa das Ding. que vem na minha... É o das Sim. Ding. É o das Ding. Muito bom, Miriam, a falta, exatamente. Vamos lembrar aquele processo, né, que o Freud coloca no Além do Possível Prazer. Você causa um desprazer para depois trazer um prazer. Você se coloca numa posição ativa, né? Você que provoca isso. Só que o que vai embora às vezes não volta, né? Então você fica segurando algo que é a falta, justamente. Muito bom, muito bom. Léo quer falar, querido? Me veio à cabeça, não sei se faz muito sentido, mas me veio à cabeça a questão do que o Otto Rank chamou de trauma do nascimento, mas que o Lacan critica. Para o Otto Rank, há uma separação do menino com a mãe, mas o Lacan coloca, né, não é bem isso, né? A mãe está ali, né, apresenta o seio, é uma separação do menino com a placenta, né? Quer dizer, com algo dele mesmo, não é só a ausência da mãe, né? Está nessa lógica, né? O que você encontra quando encontra com isto? Eu fiquei pensando, não só a separação, não só a ausência da mãe, mas o que provoca nele, né? Esse movimento de cisão. Bom, eu não posso julgar porque eu não conheço a teoria do Henk, mas faz sentido. Bem, vamos elaborando. Trecho bastante rico. Flávia quer falar alguma coisa? Você não pode eu chamar de Flavinha, não, né? Quase que eu chamei de Flavinha de novo. Já está na intimidade, me pegou a intimidade, deixa. Não tem problema, não. Eu brinco muito a questão do meu nome. Pode chamar de Gu, que eu gosto, mas Gugu eu nunca gostei. Eu falava que Gugu era só na televisão, agora eu não posso nem falar isso. Enfim. Carol, tudo bem? Tudo. Trechinho porreta. Hã? Não, eu falei, tudo bem. Tudo bem, não. Trechinho. É. Isso tudo bem. Não? Tenha mais perguntas que respostas. Não vai ter essa. Mas trechinho aí, bom. Eu estou vencendo um pouco o meu sintoma, que eu estou marcando o meu livro, gente. Olha como é que as coisas evoluem. Isso aqui eu pus um monte de bolinha para poder fazer as ligações e eu estou fazendo... eu fiz as mesmas ligações para fazer a leitura para vocês, porque aqui ele diz que vai chegar no objeto pequeno a. E aí é o ponto. Aí é o ponto do temido objeto pequeno a. O que é o objeto pequeno a em Lacan? Que não é difícil. Uma vez o Daniel Pérez, esse Léo, pessoal, estou dizendo para o Léo porque ele está assim, muito envolvido com a transmissão do Daniel e eu acho isso muito bom. Ele fez uma explicação bem plástica do que é o objeto pequeno a com o desenho do coiote, do Papaléguas. É isso.
O papaléguas é o objeto pequeno A do coiote. Então, é algo que você fica correndo atrás, se trepando, né? Desculpa a expressão, se ferrando, para não falar outra coisa, mas você já sabe o que eu ia dizer. E você continua atrás dele, né? Desenho animado é ótimo, né? Ele cai do precipício um monte de vezes, não acontece nada, passa tudo quanto é caminhão Acme na cabeça dele, explode bomba. Ou então aquele bichinho da Era do Gelo. Eu ia falar isso. O Scratch. É o Scratch. O Scratch. O Cid, eu adoro ele. O Cid é uma preguiça. Ele fica atrás daquela noz, né? Ele fica atrás daquela noz. Aí quando ele vai agarrar a noz, aí acontece alguma coisa mirabolante, aí ele perde a noz, mas ele fica lá atrás da noz e fica assim, caramba, eu quero aquilo. É um objeto pequeno A. Se você colocar assim, parece, não, Gustavo, você está sendo muito simplista, né? Mas é. E nós vamos ver depois na desmontagem da pulsão que o objeto contorna, a pulsão contorna o objeto. Ela nunca alcança o objeto. Então, para ter essa ideia didática, claro, e a vida da gente, com o que você se encontra quando se encontra com isso. A Miriam colocou muito bem, se encontra com a falta. E hoje em dia a gente não está acostumado com a falta. A gente não sabe sentir falta. Os dois tracinhos azul, como diz o Ferdinando, né? Ele falou assim, ainda queria que alguém escrevesse sobre isso. A síndrome dos dois pauzinhos azul. O que eu quero dizer com isso? Você manda a mensagem, a pessoa leu e ela não te respondeu na hora, aí já começa todos os problemas do mundo. É um exemplo de não saber lidar com a falta. É um exemplo. Vamos imaginar, vamos viajar agora um pouquinho, para ficar um pouquinho mais leve. Imagina se o WhatsApp fosse o carretel, né? A gente manda a mensagem. Mandei, foi. Quando fica o azul, ela tem que voltar na hora, meu querido. O dá tem que vir na hora que o pauzinho fica azul, senão complicou o negócio todo. E aí já começam todas o imaginário a funcionar. Né? O grupo de WhatsApp é a casa do imaginário, onde o imaginário deita e rola. Ali é o âmago de tudo quanto é coisa que se imagina na vida. Por quê? Porque está tudo imaginário, não tem nada ali que é real, nada. É o que eu penso das pessoas, é o que eu idealizo das pessoas. Nossa, a Flávia deve morar... Sai até briga. É por isso que saem as brigas, as tretas, né? Eu bem sei disso, né? Sou vítima das tretas, confesso. Né? Tem que levar para análise. Está muito barulho, dá para falar? Está fechado. Pode falar. E quando a pessoa falar. Recebe do namorado, assim, você recebe todo dia um coraçãozinho, oi, coraçãozinho, todo dia. No dia que não manda o coraçãozinho. Aí tá feita. Sim. Aí tá feita. A cama do neurótico obsessivo tá prontinha, só para deitar. Exatamente. Você não mandou para mim, né? Outro exemplo disso é a do Fordado. É o Fordado. Peraí que deu... Desculpa, Léo, pode falar. Pode falar? Eu ia falar do WhatsApp. Não me ama mais, não pensou em mim. Esse é o Fordado neurótico. Vamos trazer isso, exato. Você está com alguém, você estava com alguém ontem, você não me deu boa noite às 22h22 e 22 segundos, você me deu às 24 segundos, aí complicou tudo. Pode falar, Léo. Eu lembrei da mensagem apagada, né? Você tem possibilidade de apagar a mensagem. Quer fodar melhor que esse, né? É que é fodar melhor que esse. Eu não complicou li. tudo. Você colocou, eu não li. Não, depois que inventaram a mensagem apagada, então, ficou pronto. É que a gente não sabe lidar com a falta. A gente não sabe lidar com a falta, como a Miriam bem trouxe. É esse o ponto. Por que a criança lá, por que o neto do Freud
inventou o Fordá, vamos dizer assim. Né? Na verdade, Freud que inventou o Fordá, não foi o neto dele. Por que ele fazia isso? Para lidar com a ausência da mãe, não é? Para simbolizar a ausência da mãe. Então, ali eu viro um símbolo. Entra para o simbólico aquilo ali. Segundo Lacan, né? Freud não fala em simbólico. Então, você inscreve aquilo na linguagem para ele lidar com a falta. E a gente tem alguns modos que a gente inventa de lidar com a falta, não tem? Voto, uma forma de lidar com a falta. Quem mais? A Carol saiu. A gente tem uns modos de lidar com a falta. A gente cria modos de lidar com a falta. Mas nesse mundo moderno aí, chamado de Terra 2 pelo Forbes, que eu gosto muito da metáfora, nós não sabemos lidar com a falta. Isso está ficando cada dia pior. E a questão do imaginário que eu estava dizendo, eu ia brincar com a Flávia, por exemplo. Estou vendo ali, a Flávia está com ar-condicionado, uns livrinhos bonitinhos, né? Nossa, mas ela deve morar num casão, né? Ai, nossa, ela é rica, né? Chiquérrima, olha, consulta com ela, deve ser uma fortuna. E aí, como é tudo imaginário isso. Até o ponto que você conversa com a pessoa. Quantas vezes a primeira impressão é a que fica? Quantas vezes você vai conversar com a pessoa, você vê que não tinha nada a ver com aquela impressão? Pode falar, Flávia. Vou começar a posicionar o ar-condicionado. Não, mas pois é. Enfim, só uma brincadeira. Aqui a gente vê igual nas telas, principalmente agora com as telas, né? Eu vejo, eu não elogiei a estante da colega uma vez e era feito de tela, que era fundo de tela, eu fiquei morrendo de vergonha. Aqui não, hoje está assim porque eu tirei uns livros para levar para viajar, né? Mas aí já o neurótico já está achando ruim de estar empilhado assim, de não estar assim. Mas aí já vamos outra história. Mas é esse o ponto, esse é o ponto. Então, voltando aqui, né, a gente produziu bastante. Vamos depois seguir nessa ideia. Aqui ele vai explicar um pouquinho o que é etiqueta, mas vamos seguir nessa ideia de Aristóteles. O homem pensa com o seu objeto. Eu tenho que verificar, mas eu acho que isso aí está lá no Da Alma, de Aristóteles. Tenho quase certeza. Né? E é isso. Né? Esse parágrafo aí, vamos continuar. Aqui nós vamos ter um desenrolar interessante. Né? Estamos terminando. Vem que não dá para ler Lacan, não dá para ler só um parágrafo. Você tem que ficar remoendo às vezes. Tem um do Seminário 7, que a gente está no cartel, que a gente voltou nele hoje e já tinha voltado nele porque ele fica ecoando, uma questão da verdade que você fala, Léo. Aquele que crê, no que ele... Eu não vou saber falar agora exato, depois eu escrevo para vocês. Aquilo que ele crê acaba virando a sua verdade. Né? Então, não adianta. Né? Então, é assim que a gente vai ler. Vamos lá. Já viram aí, já marcaram aí também, lá na página anterior, a repetição demanda o novo. Há algo de novo que se coloca na repetição. Já vimos muito bem isso. Então, vamos lá. Aqui está escrito, álgebra lacaniana, o A minúsculo, né? Porque tem o A minúsculo, o A maiúsculo, o objeto pequeno A, um monte de A. Né? No caso, o A grande é autre, é o outro. O A pequenininho é o outrinho, vamos dizer assim. Tem um que é o A, que é outrinho. E o objeto pequeno A, ele fala no seminário 10 que é A de alfabeto mesmo. A ou A linha, uma coisa assim. Podia ser qualquer letra, podia ser qualquer coisa. Mas eu tô assim, por que ele pôs tudo igual, né? O Lacan também não facilita nada. Já tinha o Azão e o Azinho, ele foi fazer outro A, né? E em alguns lugares coloca A minúsculo, igual tá aqui. Seguindo, vamos lá. O conjunto da atividade simboliza a repetição, né, da atividade do Fordá. Mas não, de modo algum, a de uma necessidade que pediria o retorno da mãe e que se manifestaria muito simplesmente pelo grito. Né?
Vejam, mas não, de modo algum, a da necessidade. É a repetição da saída da mãe como causa de uma spaltung no sujeito, spaltung, divisão. É a repetição da saída da mãe como causa de uma spaltung do sujeito, superada pelo jogo alternativo. Tá, mamãe sumiu, eu sou um sujeito dividido porque mamãe sumiu. Sujeito barrado, esse spaltung aí, barra. O spaltung do sujeito está lá no Dialética do Desejo. Subversão do sujeito e Dialética do Desejo. Spaltung, né? E ele vai superar isso pelo jogo. Ele vai superar isso brincando. Aqui cabe aquela citação que eu coloquei no Além do Princípio do Prazer, que eu posso trazer aqui também, que é a questão do jogo como trabalho, da brincadeira como trabalho. Né? Então a criança vai simbolizar isso através da brincadeira. Então vou fazer o mesmo sistema que eu vou ler, depois senão eu empolguei. Superada pelo jogo alternativo, for da, que é um aqui ou ali, e só visa, em sua alternância, é legal isso aí, ó, ser o forte de um dá e o dá de um forte. Né? Um aqui de um ali, ou um ali de um aqui, traduzindo isso em outros termos. Lembra que o for é foi e o dá é voltou, não é? O exemplo que eu dei da mensagem. Né? For, dá. For, a mensagem foi. Foi. Né? Ficou azul. Se não veio dá, complicou. Né? Vai ter que ficar nesse ciclo. Foi e voltou, né? Foi e voltou. Muito boa essa questão. Acho que dá até para escrever alguma coisa, né? For dá moderno, WhatsApp. Né? Em elaboração, no seminário 11, no dia tal, né? Vamos fazer isso em conjunto, vamos fazer um cartel, né? WhatsApp como for dá. E é engraçado, né, essa questão do WhatsApp, porque é isso mesmo, né, cara? O WhatsApp é... O que tá pegando, né? É um apelo, né, cara? É, o próprio nome, né? WhatsApp, né? O que é muito bom, bem colocado, o próprio nome aí, né? É um apelo, né? A linguagem é um apelo, né? Não é comunicação, é aquela coisa, não é apenas informal, é um apelo, né? É, muito bom isso. Elaborações do seminário, né? Da leitura, né? Então, vejam, superada pelo jogo alternativo, ó, vejam, que só visa em sua alternância ser o forte de um dá e o dá de um forte. O que ele visa é aquilo que, essencialmente, não está lá enquanto representado. Pois é o jogo mesmo que é o representante da Vorstellung. E lá vem esses nomes de novo. Representante da ideia. Vorstellung é ideia. Quando eu falei lá da questão do significante naquela aula de linguística, eu coloquei para vocês, né? Vorstellung, representant, Wort, Vorstellung, etc, etc. É o representante da ideia, o significante. O significante é o representante da ideia. O que se tornará a Vorstellung, o que se tornará a ideia, quando novamente esse representante da mãe, em seu desenho taxado de toques, de guaches do desejo, vier a faltar? A Miriam colocou muito bem a questão da falta. O que se tornará a ideia quando novamente esse representante da mãe vier a faltar? Representante da falta. Eu vi, olha essa parte que eu falei, da Judite. Também eu vi, com meus olhos arregalados pela adivinhação maternal, a criança traumatizada com a minha partida, a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz, e daí em diante, mais renovado por meses e meses. Eu a vi, bastante tempo ainda depois disso,
quando eu a tomava, essa criança, em seus braços, eu havia abandonar a cabeça sobre meu ombro para cair no sono. O sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma. Eu acho isso lindo. A Judite, a filha dele. Ele saía, ela chorava, ele via isso acontecer. Um dia ele a pegou no colo e ela adormeceu. Ela queria ele, o representante. Ela queria o pai. Eu acho isso lindo. E mais para frente, olha aí, significante vivo. Marquem isso, ó, acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma. O analista como significante vivo. Ele vai falar no capítulo 10. Retomando isso aqui. Esse desenho que lhes dei hoje da função da TQ, vocês verão que ele nos será essencial para retificar o que é o dever do analista na interpretação da transferência. Então, ele vai voltar a esse assunto. Lacan tem uma questão que é tranquilo, ele fala a mesma coisa, né? Como ele mesmo diz, fala a mesma coisa, só que de maneira diferente. Que me baste acentuar hoje que não é de modo algum em vão que a análise se ponha como modulando de maneira mais radical essa relação do homem para com o mundo, que, por muito tempo, foi tomada como sendo o conhecimento. Esse parágrafo também eu acho bacana. Que me basta acentuar hoje que não é de modo algum em vão que a análise se ponha como modulando de maneira mais radical essa relação do homem para com o mundo que, por muito tempo, foi tomada como sendo conhecimento. Se este se acha tão frequentemente nos escritos teóricos, relacionado a não sei que de análogo, a relação da ontogênese à filogênese, é por uma confusão. Ontogênese e filogênese, vocês sabem, né? Ontogênese da espécie, filogênese do indivíduo. Desenvolvimento da espécie, desenvolvimento do indivíduo. É por uma confusão. E mostraremos da próxima vez que toda a originalidade da análise é de não centrar a ontogênese psicológica nesses pretensos estágios de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento foi por minha conta. Esses pretensos estágios, que não têm, literalmente, nenhum fundamento captável no desenvolvimento observável em termos biológicos. Aqui dá uma discussão boa. A cutucada que ele dá no Valon, acabou de citar, ele já cutucou. TCC, aba. O garfinho do capetinho fica assim, fala, faz a polêmica, fala. Se o desenvolvimento se anima inteiramente pelo acidente, olha aí de novo, acidente, tropeço, tromperie, né? Tromper, né? Pelo acidente, a repetição se dá pelo acidente, a repetição se dá pelo tropeço, e é no tropeço que aparece o inconsciente. Pelo tropeço da TQ, é na medida em que a TQ nos traz de volta ao mesmo ponto em que a filosofia pré-socrática procurava motivar o próprio mundo. Aí ele vai explicar. Ela precisava de um klimanen em algum lugar. Demócrito, quando tentou designá-lo, já se colocando como adversário de uma pura função de negatividade por onde introduzir o pensamento, nos diz que não é o e eu não sei o que é isso, porque isso é grego. E aí, você sabe, Léo?
Quem me dera saber falar grego. Não, talvez vocês saibam de algum estudo filosófico, mas aqui tem uma nota no Staffel lá. Então, vamos lá. Não é o tananã que é essencial. E acrescenta, lhe mostrando o quê? Desde o que uma de nossas alunas chamava a etapa arcaica da filosofia, a manipulação das palavras era utilizada exatamente como no tempo de Heidegger. Não é um tananã, é um tananã, o que em grego é uma palavra forjada. Eu vou procurar aqui no original. Ce n'est pas le zéro, aqui está escrito que é zéro, não é o zero que é o essencial. Não é o zero, é um 100. 100 de 100 com S. Isso aí a gente vai ter que... Confessa aí que não vou saber. Mas é o nada, não é? É o nada, é isso que eu estou pensando aqui, é o nada. Aí nesse outro aí, ele não disse, il n'a pas dit un, ele não disse um, né? Para não falar do... Aí vai ter on aqui, o on em francês é pronome possessivo seu, né? É o nada, tem razão. O que ele disse? O que disse ele? Ele disse, respondendo à questão que era a nossa de hoje, a do idealismo, é o que está aí, né? Nada, talvez, não, talvez, nada, mas não nada. Ele, no inglês está rien, peut-être rien, rien. É. Je ne regrette rien. Perguntas! Olha, a pergunta de Françoise Doutor. Françoise Doutor estava lá em 12 de fevereiro de 64. Então, vamos lá. Flávia, por favor, dê voz a Doutor. Por gentileza, seja Françoise Doutor na nossa encenação. Leia a pergunta. Vai ter um fundo aqui, tá? Não tem problema, não. Não vejo como, para descrever a formação da inteligência antes dos 3 ou 4 anos. Poderíamos deixar de lado os estágios. Penso que para as fantasias de defesa e de revelamento da castração de par com as ameaças de mutilação, precisamos nos referir aos estágios. É porque ele disse a questão dos estágios biológicos aí, né? Vamos ver a resposta a Doutor, né? Se a Cibele estivesse aqui, a esposa do Daniel, vai falar que Cibele, seja Françoise Doutor e realize seu sonho. E eu serei Lacan realizando assim, né, a identificação, né? Bobagem. Só pra... A descrição dos... Eu adoro a Cibele. Eu gosto do Doutor também. É? Você está no cartel da Doutor? Não, eu queria, mas a hora que eu vi já tinha acabado. Eu queria muito estar lá. Podemos formar um outro grupo. Ela é uma graça, gosto. Um casal perfeito, né? Acho que os dois são uma gracinha. Né? Mas eu nunca conheci ninguém assim ela que gostasse sabe tanto, muito né? sobre ela, sobre Doutor. Eu fiz um curso com ela, eu fiz um seminário. Tá. Doutor. Bacana. Gosto muito dela. Vamos lá. A descrição dos estágios formadores da libido não deve ser referida a uma pseudo-maturação natural, que permanece sempre opaca. Os estágios se organizam em torno da angústia de castração. O fato copulatório da introdução da sexualidade é traumatizante. Aí está um fisgamento de vulto e tem uma função organizadora para o desenvolvimento. A angústia de castração é como um fio que perfura todas as etapas do desenvolvimento. Ela orienta as relações que são anteriores à sua aparição propriamente dita. Desmame, disciplina anal, etc.
ela cristaliza cada um desses momentos numa dialética que tem por centro um mau encontro. Interessante isso. Se os estágios são consistentes, é em função de seu registro possível em termos de mau encontro. O mau encontro central está no nível do sexual. Isso não quer dizer que os estágios tomam uma coloração sexual que se difundiria a partir da angústia de castração. É ao contrário, porque essa empatia não se produz, que se fala de trauma e de cena primitiva. Aí já é uma questão da sexualidade, né? Interessante isso até. Eu tenho uma pergunta para comigo, e eu já pesquisei isso. Uma vez eu falei que não era, aí falaram comigo que é, aí eu fiquei na dúvida. Quando o Freud vai fazer as etapas do desenvolvimento sexual, né? Fase oral, fase anal, fase de latência, ele não coloca idade. Nos 3 ensaios não tem idade. Acho que essa coisa cronológica foi coisa da Ana Freud, né? Aí uma vez me falaram que tem e tal, eu procurei, fui lá nos ensaios, olhei de novo, até falei isso no seminário do Não Se Reprima, não estava falando dos 3 ensaios, ainda recebi de novo outra, não, tem sim e tal, eu não sei, eu estou buscando isso, mas eu acho que não. Etarismo, Freud não colocou, não. Alguém tem algum conhecimento sobre? Caramba, se você tiver certo, você vai mudar muita coisa, porque realmente o que se tem, né, é essa concepção, né? Nos 3 ensaios, quando ele fala das fases de desenvolvimento, ele não põe idade. Isso aí é fato. Pelo menos não na minha edição, não tem, né? Mas isso foi coisa de Ana Freud. Bom, talvez estou levantando... Bem projeto. Interessante. Porque vai bater com o que ele está dizendo aqui, né? Então, não sei. É investigativo. Se eu estiver errado, eu me retrato. Mas são questionamentos, né? A formação coletiva passa por isso. Mas lá não tem isso. A não ser que seja em outro lugar. Mas nos 3 ensaios não tem. Não tem mesmo. Mas depois eu digo isso. Muito bem, pessoal. Terminamos aqui, então, o primeiro ciclo do nosso Seminário 11. Não é um seminário fácil, né? É bom falar e repetir. Não é um seminário fácil, não vamos procurar tudo entender. Sugiro depois ler de novo, ler só um trechinho. Eu faço muito isso, compartilhar umas coisas com vocês. Eu faço muito isso. Às vezes, principalmente, eu acho que eu já falei, mas quando eu estou esperando, assim, eu gosto de abrir, bater o olho num parágrafo, dar uma olhada, escutá-lo de outra forma, lê-lo de outra forma, escutar outras pessoas falando, e citando o Cesarino, que cita o Parmênides, né? Não é sempre a mesma leitura, né? Aquela questão do rio, né? O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. O rio é diferente e o homem também. Aí vai ilustrar também a questão da repetição. Repetição não é reprodução. Mesmo que você vá entrar no mesmo rio de novo, você não é o mesmo, o rio não é o mesmo. Então não é uma repetição. Há algo de novo na repetição. Há algo de novo numa releitura. Parece que você vê coisas que não estavam ali. Né? Você encontra coisas que não estavam ali. Aí você tem os famosos insights, que quando ele acontece, é uma delícia. Ah, é aquilo que falava. E eu não sabia. Eu acho que você cometeu um lápis, Gustavo. Eu acho. Era Heráclito. É Heráclito, Parmênides, cada um fala uma coisa. O Cesarino fala que é Parmênides. Aí eu fiquei com Parmênides, né, na cabeça. Até a questão da tradução também, que a tradução é ambígua também, né? É Heráclito, Parmênides. Eu gravei porque eu sou Cesarino, mas o Daniel fala Heráclito também. Então, vamos saber, né? Porque também tem a visão do Parmênides também, que seria interessante, né? Porque o Heráclito é a questão tudo muda o tempo todo, e o Parmênides não há algo que não muda, que é imutável. Né? Que é o que a gente está dizendo, acho que é algo da repetição que vai caber aqui.
né? Então, façam esse movimento. Depois nós vamos começar. Vamos ver o nosso novo ciclo. Ele vai começar... Olha, um ponto interessante aí. Essa lição é boa. E essa lição da anamorfose, do olhar lateral, que está aqui na capa. Lembram da capa lá da primeira lição? Que está aqui. Eu não consegui ver a caveira até hoje nessa foto. Você não consegue? Olha bem, faça o exercício, olha bem. Já virei de ponta cabeça. Já aqui, ó. Aqui, ó. Eu comprei o livro só para poder ver colorido. Aqui, ela aqui, ó. Olha de lado, olha assim, ó. Aqui, a bocona, o olho, o nariz. Não dá para eu mostrar isso. Se tivesse pessoalmente, eu te mostrava, você ia ver. Não dá para mostrar. Aí que é a questão da anamorfose, que ele vai pegar da arte e ele vai explicar o que é ele fala isso no seminário 7 também. E aí a clínica anamórfica, que é a clínica do não olhar diretamente para as coisas, olhar de lado, comer pelas beiradas. Né? Isso é muito interessante. Né? Aí tem a lição aqui que ele vai explicar a questão do que é um quadro. Né? Então, esse quadro aí é gigantesco, né? Do Holbein, né? Esse quadro é gigantesco. E não é só essa caveira, tem outras coisas também, que por aqui não dá para a gente ver, né? Mas é o que está aí, as capas. As capas do seminário de Lacan, todas elas têm explicação. Nós temos a sorte de termos as mesmas capas das edições originais. No espanhol é uma mesma capa, marrom, uma coisa assim, né? Então, o elefante do seminário 1 tem uma razão, que ele distribui figurinha de elefante, ele fala a questão, né, do elefante. O seminário 7 com o Sade queimando. Tem uma série, inclusive, mostrei para vocês já, né, na primeira aula, do Dunker, né, Entre Capas, onde ele explica as capas de todos os seminários. É bem interessante. Mas um dia você vê a caveira, Flávia, vai olhando que uma hora você vai encontrá-la. Encontrar você já encontrou, agora você tem que enxergar. Né? Não tem uns joguinhos na internet assim, o que você vê aqui, né? Você vê uma mulher, uma velha. Essas coisas são anamorfose também. Né? Isso é bem interessante. Então, fico muito satisfeito que chegamos até aqui. Né? Não tenhamos pressa. Vou roubar o nome do seminário do Eduardo. Lacan sem pressa. Então, seminário 11 sem pressa. E vamos caminhando. Sugiro aí que ecoem, deem umas relidas. Sem muita... Não pega isso para entender, não. Vamos fazendo esse exercício. Mas aconteceu isso comigo lá na turma lá do cartão do seminário 11. Eu fui ler de novo, eu falei, caramba, eu não tinha prestado atenção nisso, ou será que eu entendi agora? É bom que vocês estão no cartel, Carol está no cartel, vocês estão fazendo o trabalho de leitura, uma releitura, que nunca é uma releitura. Eu estou lá com o Cesarino lendo o seminário 11 de novo. É diferente, pega as coisas diferentes. Já comentei isso com ele lá. Eu falei, olha, eu estou conduzindo um seminário 11 com o pessoal e estou escutando você falar isso pela terceira vez, mas parece que é a primeira vez. Nós estávamos falando da excomunhão, que é diferente. Por isso que eu não marco o livro, também, pelo motivo de não escrever o livro e pelo motivo de viciar a leitura. Obrigado, Léo. Obrigado pela presença, viu, meu querido? Também já vamos terminando. Mas é um dos motivos, Flávio, que eu não gosto de marcar livro. Você vicia a leitura, você interfere a leitura até do próximo. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Miriam? Não. Tudo muito bem? Tudo muito bom? Então, quando que é a próxima agora, Gustavo? Semana que vem nós vamos ter um intervalinho aí, um TPM, né? Vamos colocar TPN, tempo para nós, né? Vou substituir o tempo para mim, que o Cesarino me ensinou, por um tempo para nós. Nos encontramos então dia 18, se não me engano. Vê aí para mim quem está com o calendário, sem ser semana que vem a outra. 18. Aí vamos começar a traçar o objeto A minúsculo. Tá bom? Um beijo do Magro. Muito obrigada. Ou como diria o Fala Bela. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.